Olá, estudante, tudo bem com você? Meu nome é Wellington Soriano, sou professor de matemática. Hoje preparei uma aula muito legal para você. Para tirar melhor proveito da aula, lhe convido a pegar uma folha de papel ou um caderno e um lápis. Antes de começar, algumas informações para os professores e professoras que estão nos acompanhando. Esta aula é do primeiro ciclo da EJA. O eixo temático é sobre empreendedorismo e educação financeira e tem como objetivo de aprendizagem valorizar a matemática como instrumento para interpretar informações sobre o mundo, reconhecendo sua importância em nossa cultura. E tem como objetivo específico utilizar os números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas. Não se esqueça de confirmar a sua presença apontando sua câmera para o QR Code que aparece aí na sua telinha. Apresentações feitas, agora sim. Vamos lá então? Vem comigo. Hoje nós vamos aprender sobre os números naturais, como utilizá-los em quantidades e ordem. Você já observou que às vezes precisamos falar sobre quantidades de objetos e sobre a ordem, ou seja, qual vem primeiro, qual vem depois? Como podemos fazer isso? Vamos começar então falando sobre a utilização dos números em quantidade de objetos. Veja essa situação. Jussara, que é uma empreendedora, tem uma pequena loja de acessórios de celular e deseja contar seu estoque de capas. Ela tem capas de diferentes marcas. Como ela pode fazer essa contagem? Vamos ajudá-la? Contagem? Mas o que é isso? Cada objeto pode ser contado somente uma vez. Não podemos pular objetos e nem contar o mesmo mais de uma vez. Veja, aqui eu tenho uma caixa de bombom. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ao todo, eu tenho 9 bombons. Então, aqui nós temos os números como quantidades. E nós podemos representar as quantidades como 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Isso é o que nós chamamos de números naturais. Quando nós não temos um determinado objeto e queremos representá-lo com um número, utilizamos o zero. Então, Jussara pode primeiro separar as capas por marca e depois contar uma por uma, fazendo pilhas de 10 unidades cada. Ao terminar de empilhar de 10 em 10, vai ficar mais fácil. Aí é só contar quantas pilhas de 10 unidades ela possui. Se ela tem 5 pilhas de 10, vai ficar assim: 10 mais 10 mais 10 mais 10 mais 10 é igual a 50. Jussara tem 50 capas de celulares em seu estoque. Visto que os números são muito importantes para nós, precisamos saber sobre o sistema de numeração decimal, que é de base 10, ou seja, utiliza 10 algarismos ou símbolos diferentes para representar todo e qualquer número. Esses algarismos são o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e o 9. Então, qualquer número que pensarmos, podemos escrevê-lo usando um ou mais desses algarismos, e o valor do algarismo muda de acordo com a posição do número. Por isso que chamamos de numeração decimal de base 10. São 10 algarismos, como vimos. Olhe para as nossas mãos. Temos 10 dedos. Podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí começa de novo. 11, 12, 13. Ou seja, de 10 em 10 é composto esse nosso sistema de numeração. Ele é genial. Podemos formar uma contagem através de um sistema de numeração decimal. Ele é fantástico. As quantidades agrupadas de 10 em 10 recebem as seguintes denominações. 10 unidades é igual a uma dezena. 10 dezenas é igual a uma centena. 10 centenas é igual a uma unidade de milhar e assim por diante. Esse sistema de numeração é formado por agrupamentos de 10, e isso facilita também a contagem. Vamos fazer uma atividade?
Adilson tem algumas contas a pagar. Conta de água, conta de luz, conta de internet, conta de TV a cabo, conta do cartão de crédito, conta do plano de saúde, conta do celular, conta do imposto do carro, conta do seguro do carro. Ao todo, quantas contas ele tem a pagar? Vou te dar um tempinho para contar. E aí, conseguiu fazer? Vamos contar quantas contas tem. Conta de água, conta de luz, conta de internet, cartão de crédito, plano de saúde, celular, imposto do carro, seguro do carro. Então, ao todo, são 8 contas que Adilson tem a pagar. Muitas contas, não é mesmo? E você já observou que tem determinadas contas, como a do cartão de crédito, que numa parte da conta vem escrito assim, pagamento mínimo, é um valor bem menor do total da conta. Mas temos que ter cuidado, pois se ficarmos pagando só o mínimo, a nossa conta vai aumentar muito e depois vamos ter dificuldades para pagar. O ideal é pagarmos o valor total que está na conta. Veja essa outra situação. Temos alguns objetos espalhados, como você pode ver aí na tela. Você consegue contar quantos são? Fica difícil, não é mesmo? Pois estão desorganizados. Se formos tentar contar do jeito que estão, vamos apenas dar uma estimativa, ou seja, vamos falar de uma quantidade que não temos certeza se é aquilo mesmo. E agora, veja na tela, tem outros tipos de objetos. Ficou mais fácil, com certeza. Desse jeito, eles estão organizados. Temos aí vários tipos de bolas. Então, me responda, quantos objetos ou bolas você vê na tela? Vou te dar um tempinho para fazer. Se você respondeu 12 objetos ou bolas, muito bem, acertou. Viu a diferença? Quando os objetos estão desorganizados, fica difícil de contar. Mas quando organizamos primeiro os objetos, fica mais fácil fazermos a contagem. Você já observou que em determinadas situações nós queremos saber uma ordem? Observe esta situação. Maria foi ao banco e precisou entrar na fila. Porém, havia 14 pessoas na sua frente. Ela gostaria de saber em que posição ou ordem ela estava. Vamos ajudá-la? Ela vai precisar usar os números ordinais para saber sua posição. Mas o que são números ordinais? Esses números são utilizados para representar a ordem ou algo ou a sua posição. Por exemplo, no caso da fila de banco, temos quem será atendido primeiro, segundo, terceiro e assim sucessivamente, ou para mostrar o campeão de uma corrida. Temos o primeiro colocado, o segundo colocado e o terceiro colocado. Para representar um número ordinal, escrevemos os algarismos seguidos do símbolo tracinho O. Por exemplo, o 20º é representado por 20 tracinho O. A aplicação dos números ordinais é bastante recorrente em competições, em classificações, em demais situações em que é possível atribuir uma ordem para uma sequência de elementos. Para representar um número ordinal, escrevemos os algarismos seguidos do símbolo tracinho O ou tracinho A. Observe, se for no masculino, usamos o símbolo tracinho O. João foi o segundo colocado na corrida de 100 metros. Se for no feminino, usamos o símbolo tracinho A. Mariana foi a 5ª colocada no salto em distância. Agora que já vimos o que são números ordinais, vamos ajudar a Maria a saber a sua posição ou ordem na fila do banco? Como há 14 pessoas na frente dela, ela é a 15ª pessoa da fila. Escrevemos assim, 15ª pessoa da fila. Vamos fazer uma atividade?
Sueli estava na fila do caixa do supermercado e haviam 8 pessoas na sua frente. Qual era a posição ou ordem dela na fila? Vou te dar um tempinho para resolver. E então, conseguiu fazer? Visto que haviam 8 pessoas na sua frente, ela era próxima, a 9. Nesse caso, Sueli era a 9ª pessoa da fila. Se você respondeu assim, acertou, muito bem. Antes de continuar, eu quero saber, você já marcou a sua presença? Se ainda não, aponte seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela e marque sua presença. A ordenação está presente em quase todos os lugares que frequentamos, até num simples pagamento de contas na loteria. Veja a situação de Vanessa. Ela está em uma fila da loteria para pagar contas. Quando ela chegou, havia 9 pessoas na sua frente. Com o passar do tempo, 4 delas foram atendidas, mas entraram em sua frente mais 3 pessoas com senhas preferenciais. Então, qual é a posição atual da Vanessa na fila? Essa eu vou deixar você fazer, vou te dar um tempinho. Vamos corrigir? Então, como havia 8 pessoas na frente de Vanessa, ela inicialmente era a 9ª. Depois disso foram atendidas 4 pessoas, porém entram mais 3 pessoas na frente dela. Ou seja, 9 menos 4 é igual a 5, mais 3 igual a 8. A posição da Vanessa atual é a 8ª. Se respondeu assim, acertou. Parabéns. Viu como é fácil? Você já observou que existem números que vêm antes de um número e outros que aparecem depois de um número? Veja essa situação. Eliane foi ao açougue e pegou uma senha de número 22. Ela quer saber qual é o número antecessor e qual é o número sucessor ao número dela. Vamos ajudá-la? Para resolvermos esta situação, precisamos saber o que são números antecessores e o que são números sucessores. Número antecessor, o nome já diz, é aquele que vem antes do número em questão. Exemplo, qual é o antecessor de 5? É o 4, pois ele vem antes do 5. E o número sucessor é aquele que vem depois do número em questão. Usando o mesmo exemplo, qual é o sucessor de 5? É o 6, pois ele vem depois do 5. Agora ficou mais fácil para ajudarmos a Eliane, não é mesmo? Então, se a senha dela é o de número 22, qual é o antecessor do número 22? O número que vem antes do 22 é o 21. E qual é o sucessor do 22, ou seja, o número que vem depois do 22? É o 23. Viu como é fácil? Vamos fazer uma atividade? Jailton foi a uma lanchonete e, ao fazer seu pedido, recebeu uma senha de número 37. Qual é o antecessor de 37 e qual é o sucessor de 37? Vou te dar um tempinho para fazer. A senha do Jailton é o número 37. Esse é o número em questão. Se você respondeu que o antecessor de 37 é o 36 e o sucessor do 37 é o 38, acertou. Muito bem. Nossa aula está chegando ao fim. Hoje aprendemos sobre a utilização dos números naturais na contagem de quantidades e na ordem. Vamos relembrar? Utilizamos os números naturais na contagem de objetos. Os números ordinais são utilizados para representar a ordem de algo ou a sua posição.
Para representar um número ordinal, utilizamos o símbolo tracinho O, se o numeral for masculino, e o símbolo tracinho A, se o numeral for no feminino. O antecessor de um número é aquele que vem antes do número em questão. O sucessor de um número é aquele que vem depois do número em questão. Agora, que tal praticar em casa? Reflita sobre uma situação do seu dia a dia na qual você precisa utilizar a ordenação dos números naturais. Aí, procure realizar uma atividade utilizando esse método que você aprendeu e compartilhe nas redes sociais utilizando a hashtag Dever em Casa na TV. Anote e compartilhe com alguém próximo. Pode ser com alguém da sua família, com seu colega. Se tiver dúvidas, poderá falar com o seu professor ou professora. A aula de hoje chegou ao fim, mas fique ligado, porque na próxima aula tem muito mais. E não se esqueça, mesmo distantes, estamos juntos.